Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para refletir sobre as mensagens de Jesus. Vamos então fechar os nossos olhos, respirar fundo, nos movimentar em pensamento até o salão doutrinário do Cristo Redentor e, sintonizando com nossos protetores e os protetores da nossa casa, pedir ao Mestre Jesus que nos permita compreender sua mensagem e a mensagem trazida pelos Espíritos. Nossa palestra de hoje é baseada no texto Os Sinais da Renovação, contido no livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, onde Neo Lúcio nos traz uma mensagem em que Jesus nos esclarece sobre a renovação da humanidade. Ele nos traz as características deste novo homem, ou deste homem renovado. E eu peço licença para trazer algumas dessas características de forma resumida. O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas o que aliar as palavras aos próprios atos. O mais nobre não será o detentor de maior número de títulos, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos de amor e gratidão. O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas aquele que procura acender uma luz nas sombras que ainda envolvem o irmão mais próximo. Jesus encerra dizendo que quando o livro edificante absorver o lugar da espada, quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida, então uma nova humanidade estará no berço luminoso do reino divino. Ao ler esse texto, no primeiro momento, senti uma certa tristeza, uma desesperança, um desânimo, por perceber realmente quão distantes estamos deste estágio da humanidade. Por coincidência, horas antes tinha assistido um telejornal, que chega a nos deixar deprimido com notícias tão ruins. Ação da polícia com vários mortos numa comunidade do Rio, guerra entre israelenses e palestinos, invasão com mortes de bebês numa creche em Santa Catarina, corrupção, pandemia e tantas outras situações que nos colocam muito distantes dessa humanidade descritas pelo Mestre. Mas depois, refletindo com mais tranquilidade, podemos perceber que nada disso é novidade. A doutrina espírita nos esclarece sobre esse período que vivemos e nos consola, mostrando que há sim uma esperança de dias melhores. Só depende de nós. Como sabemos, o planeta Terra é um mundo de provas e expiações, onde coabitam seres com uma superioridade na inteligência, mas também numerosos vícios que caracterizam um índice de grande imperfeição moral. Nesse mundo em que vivemos, existem seres com diferentes graus de evolução, inclusive seres que, por sua obstinação ao mal, foram excluídos de outros mundos e se encontram aqui, com o objetivo de aprender. Daí que certas situações causam estranheza para os que já conseguiram um certo desenvolvimento no seu senso de moralidade. Sabemos também que vivemos no período de transição, já que a Terra passará para um ano de regeneração, um passo para aquela nova humanidade descrita por Jesus. Nesse mundo de regeneração, ainda encontra-se o homem sujeito às leis da matéria, mas já consegue se libertar do orgulho, da inveja e do ódio. A lei do progresso é uma lei divina. Assim como os mundos progridem, os espíritos também. E esse progresso ocorre paralelamente. À medida que os seres progridem, fazem com que os mundos se tornem cada vez mais agradáveis à sua existência. Na Gênese, nós encontramos que o globo progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente
pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Entretanto, aqueles seres que não acompanham esse desenvolvimento não serão capazes de permanecer neste planeta em regeneração. Conclui-se, portanto, que os seres que não atingirem o grau de evolução moral condizente com esse mundo de regeneração serão excluídos e habitarão mundos mais inferiores com o objetivo de auxiliar no progresso desses mundos. Santo Agostinho traz de forma bem clara essa situação quando nos diz: segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha, e se alçará sob este duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Quando paramos para refletir, percebemos realmente que, mesmo ainda tendo muitas imperfeições e vivenciando situações muitas vezes atrozes, já alcançamos muitos progressos, condizentes com a lei que nos rege. Segundo a Gênese, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e o abrandamento dos costumes. Se pensamos que no passado existiam os duelos em que, em nome da honra, se matava sem causar nenhum espanto. Na época de Jesus, o povo vibrava com pessoas sendo devoradas por leões. Na Inquisição, pessoas eram queimadas por professarem crenças religiosas diferentes. Nas cruzadas, se matava em nome do próprio Jesus. Nos tempos contemporâneos, a discriminação de raças foi oficializada durante o nazismo, em que uma raça quase dizimou outra por se considerar superior. Ou também em relação à cor, onde brancos se consideravam superiores aos negros em países ditos desenvolvidos, como os Estados Unidos e a África do Sul, e discriminavam e segregavam abertamente aqueles de raça negra. Lógico que ainda hoje convivemos com a violência, o racismo, a discriminação social, mas já despertamos um pouco e nos entristece ver essas situações. Já percebemos que precisamos, além da indignação, precisamos mudar nossa conduta diante desses fatos para construir uma sociedade melhor, um passinho em direção à nova humanidade. Por isso precisamos nos alegrar e valorizar atitudes que contribuem para essa construção. Como não se alegrar e ter esperança quando vemos jovens da GEAP, a nossa Juventude Espírita Antônio de Pádua, do Centro Espírita Cristo Redentor, se dedicarem e organizarem a SEDD, Semana Espírita de Difusão Doutrinária, nos trazendo tantas reflexões e ensinamentos que enchem a nossa alma de contentamento. Como não se alegrar com o empenho da direção de ação social da nossa casa, que em meio a todas as adversidades organizou a homenagem às assistidas em decorrência do Dia das Mães, com entrega de farnéis, presentes, lanches e, acima de tudo, muito amor e carinho. Como não se alegrar com a disposição de pessoas buscando amenizar a fome e as necessidades materiais daqueles que passam por dificuldades nas comunidades mais carentes? A ONG Gerando Falcões arrecadou no ano passado 25 milhões de reais, que beneficiaram 420 mil famílias faveladas por todo o país. Este ano as doações diminuíram, por isso eles lançaram uma nova campanha, Corona no Paredão. As doações são feitas pelo site da ONG e os valores são convertidos em cestas básicas digitais. A Central Única das Favelas tem vários projetos para auxiliar os moradores de comunidades mais carentes. Com a pandemia e com o aumento das dificuldades dessas comunidades, foram lançados alguns projetos, tais como Panela Cheia e Mães da Favela, visando arrecadar cestas básicas para amenizar a fome dessa população. Muitos outros exemplos podem ser citados, mostrando que a humanidade tem sim esperança de se transformar. No livro A Gênese, capítulo 18,
os tempos são chegados, nós encontramos muitas informações sobre esse período de transição que estamos vivendo e como devemos nos comportar caso desejemos continuar nesse planeta que também está em processo de transformação. O item 5 diz que a humanidade cumpriu até este dia incontáveis progressos. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. É o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para assegurar o bem-estar moral. Não é somente o desenvolvimento da inteligência que é preciso aos homens, é a elevação do sentimento. E para isso é necessário destruir tudo o que poderia superexcitar neles o egoísmo e o orgulho. Nos itens 18 e 19, essa ideia é reforçada. O progresso intelectual realizado até hoje é um grande passo, mas só é impotente para regenerá-la. Só o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, pondo um freio às más paixões. Com essas advertências, só nos resta investir no nosso aprimoramento moral, visando nossa evolução espiritual. E só dessa forma estaremos aptos a habitar um planeta melhor em que a Terra se transformará. Não podíamos deixar de abordar um pouco todo esse processo diante do que vivemos hoje em virtude da pandemia. Sabemos que nada acontece por acaso e nada foge das leis de Deus. Vivemos há pouco mais de um ano numa sociedade marcada pelo individualismo, pelo consumismo, pelo materialismo. A pandemia nos permitiu reavaliar algum desses conceitos e algumas prioridades. Muitos acham que a pandemia foi uma tragédia, e ainda está sendo. E se visto do ponto de vista das pessoas que desencarnaram, podemos concordar. Mas podemos também ter uma outra visão. Foi a oportunidade de nos conhecer melhor, definir novos rumos para a nossa vida. Foi e está sendo o momento que podemos incrementar nosso progresso moral e espiritual. E este processo não é aleatório, faz parte das leis. Na Gênese, encontramos que o progresso se cumpre de duas maneiras. Uma lenta, gradual e insensível, a outra por mudanças mais bruscas. Nesse tempo, não se tratará de uma mudança parcial, é um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer. O velho mundo estará morto e viverá na história. Mas uma mudança tão radical quanto a que se elabora não pode se cumprir sem comoção. Há luta inevitável entre as ideias. Hoje não são as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. A humanidade vinha e ainda vem passando por momentos desafiadores. Violência, corrupção, indiferença, miséria, são mazelas que nos fazem descrer do futuro, mas não podemos desistir. Precisávamos acelerar o nosso processo evolutivo, retomar o rumo certo, e esse momento deve servir para isso. Se vamos aprender ou se serão necessários novos abalos, só o tempo dirá. Mas está em nossas mãos. Não podemos desperdiçar essa oportunidade que Deus nos deu. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, e os Espíritos respondem que é para que os Espíritos evoluam e cheguem à perfeição, além de cumprir sua parte na obra da criação. Temos o livre-arbítrio para tomar as melhores decisões para o nosso progresso e da humanidade, visando que um dia possamos dizer que fazemos parte da nova humanidade anunciada por Jesus. Novamente, meus irmãos, fechando os olhos e sintonizando com a espiritualidade superior, vamos pedir ao Mestre Jesus que nos abençoe. Abençoe nossos familiares, os companheiros de caminhada e todos aqueles que passam por algum tipo de dificuldade. Abençoa, Jesus, aqueles que estão partindo para a pátria espiritual, vitimados pela Covid ou outro tipo de enfermidade.
que possam ser amparados e confortados. Abençoa ainda aqueles que se encontram em hospitais, orfanatos, asilos ou abandonados nas ruas. Nos dai força e coragem para superar as nossas imperfeições e buscar a cada dia colocar em prática seus ensinamentos, visando nosso aprimoramento moral e espiritual. Assim seja.